Apaixonados pela palavra de Deus, esta é uma aula de teontologia, conhecendo a Deus, esse ser maravilhoso, inexplicável, incompreensível, mas que Ele quer que o conheçamos. Como que as suas pessoas interagem entre si, o Verbo, o Ancião de Dias, o Espírito. Como são conhecidos no Velho Testamento, no Novo Testamento, eu tenho certeza que as aulas anteriores foram de grande bênção na sua vida. E eu quero apresentar para vocês um modelo gráfico daquilo que nós fizemos para explicar melhor a pessoa de Deus. Eu tenho certeza que é impossível analisarmos, explicarmos as profundidades do mistério de Deus, mas com estes modelos, com aquilo que nós conseguimos compreender em nossa limitação humana, fizemos este modelo. Temos as três pessoas da divindade: o Ancião de Dias, o Verbo e o Espírito. Estas três pessoas compõem aquilo que nós chamamos de Deus. Não é somente o Ancião de Dias, Deus. Ancião de Dias também é Deus. O Verbo não é o exclusivo que é o Deus. Ele também é Deus. E o Espírito não é só ele quem é Deus. Ele também é Deus. Estas três pessoas compõem a divindade, compõem a Trindade, e elas são chamadas e conhecidas ao longo da história de formas diferentes. Como nós conhecemos de forma natural e normal o Pai, o Ancião de Dias, o Verbo como Jesus. E o Espírito não muda muito, é o Espírito Santo. A letra S seria o Espírito Santo. Estas três pessoas compõem Deus. Elas não podem estar separadas da sua unidade. Então, por isso que nós colocamos este círculo central, porque o círculo central é o que compõe a Deus. Mas cada uma delas é um círculo independente, porque cada uma delas é uma pessoa diferente. Ou seja, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Dentro dessas frases e desses argumentos que nós já conhecemos de forma natural, nós vamos ver como cada uma das três pessoas, elas têm uma aportação importante. Preste atenção no seu gráfico. Eu vou reiniciar aqui. Temos o Pai aportando com amor, Jesus com a graça e o Espírito Santo com a comunhão. Isto está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, se referindo ao Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Esta é a unção que define o ministério de cada pessoa da divindade. O Pai, ele tem que ser conhecido pelo seu amor. Foi o Pai que entregou o Filho para que o Filho morresse para salvar o mundo. Jesus, ele trouxe a possibilidade da graça. Foi Jesus quem deu início à possibilidade da fé. E o Espírito Santo foi com ele que deu a possibilidade de relacionamento e de comunhão com Deus. Temos também a sua contribuição para com a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, está falando de Jesus, é o mesmo. E há diversidades de operações, mas o mesmo Deus, está falando do Pai, que opera tudo
em todos. Então, o Pai, ele contribui com a diversidade de operações. Jesus, ele traz os ministérios, as funções. E para que os ministérios possam ser executados com excelência nas suas diversas formas de operar, é necessário o dom, que é algo que o Espírito Santo traz à igreja. Esta seria a contribuição para com a igreja. Mas nós temos também a contribuição principal de cada uma das três pessoas para com a própria divindade. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 3. Porque apregoarei o nome do Senhor, o nome de Jeová, engrandecei a nosso Deus. O Pai, ele traz algo muito importante, que é o nome. O nome especial, o nome poderoso, Jeová, conhecido de forma latina como Jeová, um nome indizível dentro do contexto judaico. O Espírito Santo, ele traz o poder. Lucas capítulo 4, versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando falamos do Espírito Santo, falamos do seu poder, do dunamis. E mais na frente estaremos falando um pouco mais sobre esse dunamis. E Jesus traz o corpo. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós temos a aportação para com a divindade, temos a aportação para a igreja e temos a identificação da unção de cada um dos ministérios do ancião, do Verbo e do Espírito Santo. Preste muita atenção, porque tudo isto vai cair na prova. Então, dentro do contexto Pai, o Pai não é o Filho. Nós temos estes versículos que nós precisamos mencionar, porque eles vão trazer uma explicação como estas duas pessoas interagem. E se as duas pessoas interagem, seria uma prova de que elas não são a mesma pessoa. João capítulo 1, versículo 1 a 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo que é Jesus, ele estava com o conhecido Deus, o ancião de dias. E também o Verbo era Deus e ele estava no princípio com Deus. Então, as duas pessoas estavam juntas, as duas são consideradas como Deus. Temos João capítulo 17, versículo 24. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Neste texto, Jesus ele está falando com o Pai. Jesus ele está interagindo com o Pai. Uma pessoa interage com a outra, porque não são a mesma pessoa. Temos 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos neste texto as duas pessoas, Jesus e temos o Pai. Jesus sendo o advogado, Jesus sendo aquele que vai trazer uma solução sobre a nossa ilegalidade, que seria o pecado. Então temos Jesus sendo o advogado diante do juiz, que é o Pai. Então são duas pessoas diferentes interagindo ao teu favor. Esta aula nós vamos falar de muitos conceitos e não tenha receio de colocar pausa ou de assistir novamente. Graças a Deus está tudo gravado e está tudo na sua apostila, porque nós precisamos
pegar o conceito de Deus, os seus versículos, e que você possa entender e você possa explicar com as suas próprias palavras, não simplesmente porque a Rocastel ensinou ou a tradição teológica ensinou. Não, você tem o texto bíblico, você tem a explicação teológica, lógica e racional. Então, que Deus te use grandemente. Então, voltando para o nosso quadro, o Pai, ele não é o Filho. E aqui estão os textos. Agora, o Pai, ele não é o Espírito Santo. Também temos versículos e passagens onde o Pai interage com o Espírito Santo, comprovando as duas pessoas diferentes no mesmo lugar. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Neste texto, Jesus está falando que o Consolador, o Espírito Santo, vai vir. Ele virá, ele será o enviado, mas alguém o enviará, que é o Pai. Então temos o Pai como quem envia e temos o Espírito Santo como quem é o enviado. Então são duas pessoas diferentes interagindo, o ancião e o Espírito sendo completamente distintas nas suas atividades, comprovando que não são a mesma pessoa. Temos Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Neste texto, o Espírito Santo, o Espírito intercede também por nós e é segundo do que é da vontade de Deus, o Deus Pai. Temos neste texto o Pai recebendo a intercessão também do Espírito Santo. Mas não é Jesus quem intercede, também é o Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo, ele, quando começou o seu ministério na terra, ele veio a dar continuidade ao ministério de Cristo. O que o Espírito Santo está fazendo não é diferente daquilo que Jesus começou a fazer na sua encarnação. E nós vamos ver mais na frente, onde está dizendo: rogarei ao Pai para que envie outro Consolador, outro advogado, outro intercessor, outro ajudante. Porque Jesus já está fazendo esse trabalho e ele iria ser glorificado. Agora, então, o Espírito Santo está dando continuidade ao ministério de Cristo. Se você honra a Jesus pela sua atividade na terra, você também precisa honrar o Espírito Santo, porque ele está fazendo o papel de Jesus aqui na terra. Por mais herético que isso se escute, o Espírito Santo está dando continuidade ao ministério de Cristo. Temos então a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, não sendo a mesma pessoa do Espírito Santo. E temos estes textos que vão nos declarar como estas duas pessoas interagem, comprovando que não são a mesma pessoa. João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Neste texto, o Espírito Santo não poderia vir à terra porque Jesus ainda estava nela. Jesus teria que ir, ser glorificado, sentar à destra de Deus Pai para que o Espírito Santo possa vir. Então são duas pessoas diferentes. Uma vai e a outra vem no seu lugar para dar continuidade. Duas pessoas diferentes, o Espírito Santo e o Verbo. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto.
Então, neste texto, o Espírito Santo, ele encheu Cristo para que as suas atividades ministeriais possam estar sempre cheias do poder e dos milagres de Deus. Temos Jesus não sendo o Espírito não sendo o Pai e o Pai não sendo Jesus. Estes três conceitos são muito básicos em nossa teologia tradicional, desde o modelo primário da Trindade que nós vimos nas aulas passadas. Mas agora eu quero apresentar para vocês o que nós chamamos de parcerias. Isto você vai ficar encantado. Como eu disse antes, não tenha receio de colocar o vídeo novamente e assistir até estes conceitos e até estes entendimentos estarem gravados no seu coração, porque são muito importantes para uma compreensão e, inclusive, até melhor relacionamento com Deus. As parcerias. Vamos começar com o ancião e o verbo, ou seja, o Pai e Jesus. Estas duas pessoas, a sua parceria entre o ancião e o verbo se tornou fundamental para entendermos o relacionamento correto e saudável entre pai e filho, e inclusive ver a Deus como um pai para nós. Isso só foi possível graças a esta parceria. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir os textos de Hebreus capítulo 1, versículo 5. Porque qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ninguém da cúpula celestial tinha recebido o título de gerado por Deus. Agora, precisamos entender algo precioso, porque aqui o texto está dizendo filho de Deus. A quem dos anjos jamais disse, tu és meu filho? Então Jesus recebeu o título de filho de Deus. Como é então que Jesus seria filho de Deus se já existiam outros filhos de Deus? E eu gostaria de estar falando com vocês as diferenças que existem dos chamados filhos de Deus. Existem filhos de Deus por criação, que são os anjos. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Estes filhos de Deus não estão se referindo aos cristãos, aqueles que acreditam em Cristo, os judeus. Eles estão se referindo aos anjos. Os anjos que se apresentam, os anjos que têm atividades e obrigações diante de Deus. Talvez toquemos este ponto no tema de angelologia lá na frente. Mas estes anjos também são chamados de filhos de Deus, mas por criação. É muito importante essa separação e essa correta identificação. A diferença de os filhos de Deus por invocação, por exemplo, que são a descendência de Sete. Gênesis capítulo 4, versículo 25 a 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a, marque na sua Bíblia, invocar o nome do Senhor. Os filhos de Sete começaram a invocar o nome de Deus, o que trouxe então atenção e cuidado sobre essa descendência. Em Gênesis capítulo 6, versículo 1, nós temos a diferença
já das duas descendências de Sete e a descendência de Caim. A descendência de Sete era chamada de filhos de Deus e a descendência de Caim era chamada de homens, por serem homens naturais, homens pecadores, homens sem Deus, simplesmente homens.